No coração do Oceano Pacífico, existe um lugar que desafia tudo o que sabemos sobre engenharia, tecnologia e civilizações antigas. Uma cidade misteriosa, construída com pedras gigantescas, encaixadas com uma precisão que, mais de 1000 anos depois, ainda nos deixa sem palavras. Bem-vindos a Nan Madol, a enigmática Veneza do Pacífico. Localizada nas ilhas Pohnpei, na Micronésia, Nan Madol é um espetáculo da engenharia antiga. Imagine um complexo com quase 100 pequenas ilhas artificiais, todas interligadas por canais de água, formando uma cidade sobre o recife de coral. Grandes muralhas de pedra basáltica se erguem diretamente do mar, como guardiões silenciosos de um tempo esquecido. Este lugar magnífico foi a capital do reino de Saudeleur, uma dinastia que floresceu por centenas de anos, entre o século XII e o século XVII. Era o centro político, religioso e social de uma civilização poderosa, mas os detalhes de como eles construíram algo tão grandioso continuam sendo um dos maiores quebra-cabeças da história. A grande questão que intriga arqueólogos e historiadores é como? Como eles conseguiram construir isso? As pedras usadas são colunas de basalto, algumas pesando mais de 50 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, 50 toneladas é o peso de cerca de 10 elefantes africanos adultos. E não estamos falando de apenas algumas pedras. A cidade inteira é feita desses megálitos. Eles foram transportados de uma pedreira do outro lado da ilha, por terra e por mar, e depois empilhados com uma precisão milimétrica, sem usar nenhum tipo de argamassa ou cimento para uni-los. As pedras simplesmente se encaixam perfeitamente e permanecem assim até hoje. As teorias sobre como isso foi possível são muitas e variam do prático ao fantástico. A explicação mais aceita sugere que os construtores usaram um sistema complexo de rampas, rolos de madeira e balsas gigantes para mover as pedras. Eles poderiam ter aproveitado as marés altas para flutuar as balsas carregadas até o local de construção. É uma façanha de engenharia que exigiria um conhecimento profundo de física, logística e uma organização social incrível. Mas, mesmo essa teoria deixa muitas perguntas no ar. Como eles ergueram pedras tão pesadas a grandes alturas? Que tipo de cordas ou alavancas eles usaram que fossem fortes o suficiente? A verdade é que não há um consenso. Nenhum registro escrito da época sobreviveu para nos contar. E é aí que as lendas locais entram em cena, preenchendo as lacunas da história com contos fascinantes. A tradição oral de Pohnpei fala de 2 irmãos feiticeiros, Olisirpa e Olosorpa, que chegaram de um lugar mítico. Usando magia, eles fizeram as pedras gigantes voarem pelo ar e se assentarem em seus devidos lugares. Outras histórias falam de dragões subaquáticos que os ajudaram, ou de uma civilização com tecnologia muito mais avançada do que imaginamos, talvez até de outro mundo. Embora essas lendas possam parecer fantasiosas, elas refletem o quão monumental e quase sobre-humana a construção de Nan Madol parece para o próprio povo local. A cidade não era apenas uma maravilha arquitetônica, era uma sociedade rigidamente estruturada. O governante, o Saudeleur, vivia no centro do complexo, cercado por nobres e sacerdotes. Cada ilha artificial tinha uma função específica: residências para a elite, templos para cerimônias religiosas, túmulos para os reis e até mesmo locais para a preparação de alimentos e a construção de canoas. Os canais que conectavam as ilhas não eram apenas ruas, mas também serviam como um sistema de defesa e controle. Era uma cidade projetada para impressionar, intimidar e manter o poder centralizado. Mas por volta do ano de 1628, algo aconteceu. A dinastia Saudeleur, que governou por séculos, entrou em colapso. A história conta sobre a chegada de um guerreiro chamado Izokelekel, que veio de uma ilha vizinha, Khosrae. Ele invadiu Nan Madol, derrubou o último e tirânico Saudeleur e estabeleceu um novo sistema de governo mais descentralizado, com chefes locais. Após essa mudança de poder, a grandiosa capital começou a ser abandonada. Ninguém sabe exatamente por que Izokelekel e seus sucessores decidiram deixar Nan Madol para trás. Talvez a manutenção da cidade fosse muito trabalhosa,
Ou talvez o local fosse considerado amaldiçoado após a queda dos antigos reis. O abandono de Nan Madol é tão misterioso quanto sua construção. A cidade foi gradualmente engolida pela natureza. As raízes das mangueiras se infiltraram nas muralhas de pedra. A vegetação tropical cobriu as praças e os canais ficaram turvos. Por séculos, a cidade permaneceu como uma ruína silenciosa, conhecida apenas pelas populações locais, que a tratavam com uma mistura de reverência e medo. As histórias de fantasmas e espíritos dos antigos governantes que assombram as ruínas mantiveram muitos afastados. Foi apenas em 1828 que o mundo ocidental redescobriu Nan Madol, quando exploradores ficaram maravilhados com a escala e a complexidade do que encontraram. Desde então, a cidade tem sido um campo fértil para a imaginação. Autores do início do século XX, como H.P. Lovecraft, se inspiraram em suas ruínas para criar cidades fictícias de horror cósmico, como R'lyeh, a morada de Cthulhu. Essa conexão com o fantástico só aumentou o véu de mistério que cobre a cidade. Hoje, Nan Madol é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua importância histórica e cultural. No entanto, ela também está em perigo. A elevação do nível do mar, causada pelas mudanças climáticas, ameaça submergir as ilhas artificiais. As tempestades estão erodindo as estruturas de pedra e o crescimento descontrolado da vegetação continua a danificar as muralhas. Esforços de conservação estão em andamento, mas é uma corrida contra o tempo para preservar os segredos que Nan Madol ainda guarda. A cidade perdida de Nan Madol continua a ser um testemunho impressionante da engenhosidade humana. É um lugar que nos força a questionar nossas próprias suposições sobre o passado. Como uma sociedade sem metal, sem roldanas e, supostamente, sem a roda, conseguiu criar uma metrópole de pedra no meio do oceano? Quais eram suas crenças, seus rituais, seu dia-a-dia? Por que eles abandonaram sua obra-prima, deixando para trás apenas enigmas de basalto e sussurros de lendas? Essas perguntas podem nunca ser totalmente respondidas, mas é exatamente esse mistério que torna Nan Madol tão cativante. Ela nos lembra que a história humana é muito mais rica, complexa e surpreendente do que os livros podem nos contar. Nan Madol não é apenas uma coleção de ruínas antigas. É um convite para sonhar, para imaginar e para nunca subestimar a capacidade de nossos ancestrais. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela Veneza do Pacífico. Se você gostou de desvendar os mistérios de Nan Madol, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações.